Primeiro princípio geral para o emprego do acento grave. Você que está chegando agora, antes de continuar, entre no meu perfil, vá à playlist Sintaxe e assista a aula anterior a esta. Vai ser melhor para você compreender esse princípio. Como você viu na aula anterior, o acento grave, que é esse sinalzinho aqui colocado sobre a vogal A, é utilizado para representar um fenômeno fonético chamado de crase, que ocorre sempre que, na estrutura da frase, existem dois As. Portanto, a condição sintática básica para ocorrer a crase é a existência de dois As. O primeiro A será a preposição exigida pela palavra anterior, que pode ser um verbo ou um nome. E o segundo A será o artigo definido feminino exigido pelo substantivo feminino seguinte, sempre que a gente precisar especificar, determinar este substantivo. O enunciado "ele não se referiu diretora", construído desta maneira, está sintaticamente incompleto, uma vez que nós temos a forma verbal referir-se. Este verbo exige um complemento obrigatório com a preposição a. Quem se refere a alguém, se refere a alguma coisa. Portanto, a preposição a faz parte dessa forma verbal. Veja, portanto, que na estrutura sintática desta frase já existe um a, que é a preposição exigida pelo verbo anterior. Agora, veja que depois da forma verbal referir-se, vem a palavra diretora, que é um substantivo feminino. Assim, se eu pretendo determinar a diretora de que se fala, especificando este substantivo, eu vou precisar utilizar antes dele um outro a, que é a forma do artigo definido feminino. Veja, portanto, que na estrutura sintática da frase existem dois As. O primeiro A é a preposição exigida pelo verbo e o segundo A é o artigo exigido pelo substantivo feminino. Só que a gente não pronuncia esses dois As. Ele se referiu à diretora. Esses dois As, na fala, sofrem uma fusão fonética. Ocorre o fenômeno da crase. E aí, na escrita, para representar essa fusão fonética, nós utilizamos apenas um A com o acento grave. Este acento aqui é um sinal para dizer para a gente que aqui existem dois As. A preposição contraída com o artigo. A frase "aqui a obediência lhes" está sintaticamente mal construída. Por quê? Porque nós temos um nome, que é o nome obediência, que exige um complemento regido pela preposição a. Quem tem obediência a alguém, a alguma coisa. Logo, este nome exige a preposição a obrigatória, a preposição que vai completar o nome obediência. Logo após o nome obediência, nós temos o substantivo leis, que é um substantivo feminino. Assim, se eu pretendo especificar, determinar as leis de que se fala, eu preciso colocar antes deste substantivo o artigo definido feminino. Neste caso no plural, porque o substantivo está no plural. Observe, então, que na estrutura sintática da frase existem dois As. O primeiro é a preposição exigida pelo nome obediência. E o segundo é o artigo definido feminino no plural, exigido pelo substantivo feminino leis. Como a gente não pronuncia os dois As, ninguém fala "aqui a obediência às leis", na pronúncia, este A se funde foneticamente com o outro, ocorrendo entre eles o fenômeno da crase. Deste modo, na escrita, a gente utiliza apenas um As e sobre o A nós colocamos o acento grave. Segundo princípio para o emprego do acento grave. Como você já sabe, o acento grave é empregado para representar o fenômeno fonético da crase, que ocorre sempre que existem dois As na estrutura sintática da frase. Por este princípio agora, vai ocorrer a crase sempre que na estrutura da frase aparecer uma preposição exigida por um verbo ou pelo nome anterior e logo em seguida aparecer um dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Quando isso acontecer, a preposição a vai se fundir foneticamente com o a inicial desses pronomes, ocorrendo a crase. E aí, para marcar a crase, nós vamos colocar sobre esse a o acento grave. Veja só, eu fiz alusão àquele documento. Note que nós temos aqui a palavra alusão, que é um nome, um substantivo. Este nome exige um complemento com a preposição a.
Quem faz alusão a alguém, a alguma coisa. Portanto, na estrutura sintática da frase, já existe um a pedido pelo nome. Este a exigido pelo nome anterior é a nossa preposição. E veja que logo depois do nome alusão, que exige a preposição a, aparece o pronome demonstrativo aquele, que se inicia pela vogal a. Assim, na fala, ninguém pronuncia eu fiz alusão a aquele documento. A preposição se funde foneticamente com esse a inicial, de modo que a pronúncia fique eu fiz alusão àquele documento. Dessa forma, para mostrar que existe uma preposição contraída com o a inicial de aquele, sobre este a eu preciso colocar o acento grave. Então, galera, a dica é a seguinte: sempre que vocês estiverem diante da palavra aquele, aquele e aquilo, você vai ter que olhar para a palavra anterior e ver se ela exige a preposição. Exigindo preposição, esta preposição se funde foneticamente com o a inicial e a gente emprega o acento grave. Então vamos de novo. Sempre assiste aquela novela. Apareceu o pronome demonstrativo, eu já vou desconfiar. Então eu vou olhar para a palavra anterior, que neste caso é o verbo assiste. Veja que o verbo assistir, neste contexto, está sendo empregado com um sentido específico. Assistir aqui equivale a ver, presenciar. Desta forma, ele exige um complemento regido pela preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Portanto, se o verbo exige a preposição a, esta preposição se funde foneticamente com o a inicial de aquela, de modo que a gente precise utilizar sobre esse a o acento grave. Terceiro princípio para o emprego do acento grave. Como você já sabe, o acento grave só vai ser utilizado quando ocorrer na frase a crase, que é a fusão fonética de dois ais. O primeiro destes ais será sempre a preposição a, exigida obrigatoriamente por um nome ou por um verbo anterior. E, de acordo com o terceiro princípio, o segundo a vai ser a forma a ou correspondente plural ais, que no contexto funcionará como um pronome demonstrativo. Sua casa é igual a que eu comprei. Veja que a palavra a, dentro deste contexto, está seguida do pronome relativo que. Em aulas anteriores, nós já aprendemos que o a só funciona como artigo quando depois dele vem um substantivo. Agora, se depois do a vem o pronome relativo que ou a preposição de, o a não é artigo, ele funciona como pronome demonstrativo. O a aqui é um pronome demonstrativo porque ele equivale à palavra aquela, que também é pronome demonstrativo. Tanto que eu poderia dizer, sua casa é igual àquela que comprei. Veja, portanto, que na estrutura sintática desta frase já existe um a, que é o pronome demonstrativo feminino. Assim, eu vou ter que olhar para a palavra que vem antes dele, que neste caso é a palavra igual. Igual é uma palavra que exige um complemento regido obrigatoriamente pela preposição a. O que é igual a alguma coisa. Portanto, se este a exige a preposição a, o a preposição se funde foneticamente com a pronome demonstrativo, de modo que ocorre a crase. Na pronúncia, a gente não vai falar os dois ais. Ninguém vai dizer sua casa é igual a que comprei. E para representar a existência desses dois ais, nós colocamos aqui o acento grave. Minha genética é idêntica à do meu pai. Veja que a palavra a, dentro deste contexto, está funcionando como pronome demonstrativo. Logo depois dela vem a preposição de. Assim, este a equivale a um aquela. Tanto que eu poderia dizer, minha genética é idêntica àquela genética do meu pai. Portanto, já temos um a, que é a forma do pronome demonstrativo. Assim, eu tenho que olhar para a palavra anterior para ver se ela exige uma preposição. Nós temos aqui a palavra idêntica. O que é idêntico a alguém, a alguma coisa. Este é um nome que exige obrigatoriamente um complemento com o auxílio da preposição a. Portanto, sintaticamente, na estrutura da frase, nós temos a preposição a, exigida pelo nome anterior, e nós temos o a, que é o pronome demonstrativo. Nós não falamos os dois ais, eles se fundem no momento da pronúncia. E assim, para representar essa fusão, na escrita fica apenas um símbolo gráfico e sobre ele o acento grave.